Se arrependimento matasse, meus amigos, eu já estava virando pó debaixo de 7 palmos de terra. E não seria uma morte rápida, não. Seria daquelas lentas, dolorosas, que a gente sente cada pedacinho da alma se esfarelando. É assim que eu me sinto agora, olhando para essas 4 paredes de um quartinho alugado que mal cabe minha cama e a saudade do que eu perdi. O cheiro de mofo aqui parece que entra na gente, impregna na roupa, na pele e, o pior, na memória. Cada vez que eu respiro fundo, eu lembro do cheiro do bolo de fubá que minha falecida esposa fazia, o cheiro da grama molhada do quintal da casa que eu mesmo construí, tijolo por tijolo. A casa que eu não tenho mais. E tudo por quê? Porque eu, com meus 62 anos nas costas, com mais estrada rodada que muito caminhoneiro por aí, me achei o sabichão. Me achei mais esperto que o único amigo de verdade que a vida me deu, o Roberto. Ele me avisou. Ah, se avisou. A voz dele ainda ecoa na minha cabeça, límpida como água de fonte, naquele dia no boteco da esquina, um lugar simples, nosso refúgio de velhos combatentes da vida. A gente estava ali, tomando uma cervejinha, jogando conversa fora, e eu, com o peito estufado que nem um pombo, contei a novidade. Contei o plano infalível que meu filho, meu único filho, o Leonardo, tinha me apresentado. Pai, é a chance da nossa vida. Ele disse, com aquele olho brilhando, o mesmo olho que brilhava quando ele era moleque e me pedia para comprar um sorvete. Do lado dele, a Amanda, a esposa, com um sorriso que hoje eu sei que era mais falso que nota de R$3. Ela era a personificação da venustidade, uma beleza que cega, que te faz de bobo. E eu, o bobo mor, caí direitinho. O plano era vender a casa. A minha casa. Onde criei meu filho, onde vivi os melhores anos com minha mulher. Vender tudo para investir numa empresa de tecnologia, um negócio disruptivo, como eles diziam. Uma palavra que na época eu nem sabia o que significava, mas que soava importante, soava como futuro. Eles iam me dar um apartamento pequeno, mais fácil de cuidar, e uma mesada gorda, para o senhor viver como um rei. Foi aí que o Roberto, depois de me ouvir com aquela paciência de Jó que ele sempre teve, largou o copo na mesa com uma solidez que fez o líquido balançar. Ele me olhou fundo nos olhos, aquele olhar de quem te conhece a alma, e disse, sem rodeios, Arthur, não faz isso. Pelo amor de Deus, não faz essa besteira. Isso tá cheirando mal, tá cheirando a problema. Teu filho é um bom rapaz, eu sei, mas essa moça, essa Amanda, tem alguma coisa nela que não me desce. E esse negócio de dinheiro fácil, de virar rei do dia pra noite. Arthur, a gente já tá velho demais para acreditar em conto de fadas. Onde já se viu vender a raiz para comprar um galho que pode quebrar a qualquer vento? O que eu fiz? Eu ri. Eu gargalhei na cara dele. Chamei ele de pessimista, de agourento. Que isso, Roberto, é o meu filho. O sangue do meu sangue. Você tá com inveja. Isso sim. Inveja porque eu vou finalmente dar um futuro de verdade para minha família, um futuro que a gente nunca teve. A cara que ele fez naquele momento foi uma mistura de decepção e pena. Ele não discutiu. Apenas balançou a cabeça devagar, bebeu o resto da cerveja num gole só e disse, baixinho, quase para si mesmo, Deus queira que eu esteja errado, meu amigo. Deus queira. Ele pagou a conta e foi embora. E eu, na minha arrogância, na minha empáfia de pai que se acha o máximo, nem levantei para me despedir. Mal sabia eu que aquela era a despedida. A despedida da minha vida como eu conhecia, a despedida da minha paz e, talvez, a despedida do meu melhor amigo. Os dias seguintes foram uma correria. O Leonardo e a Amanda estavam eufóricos, falando em cifras que eu nunca tinha visto na vida. Vender a casa foi mais rápido do que eu imaginava. Assinei um monte de papel que eu mal entendia, mas confiava no meu filho. Ele me prometeu que eu nunca ia me arrepender, que a gente ia ter uma vida de luxo, sem preocupações. A mesada, que no começo parecia um valor astronômico, começou a pingar na minha conta. E o apartamento? O apartamento. Era pequeno, sim, mas moderno, com uma vista bonita para a cidade. No começo, até que eu gostei. Era diferente, sabe? Menos trabalho, menos preocupação com jardim,
com manutenção. A Amanda até me ajudou a arrumar as coisas, escolheu uns móveis novos, tudo muito chique, mas sem a alma da minha antiga casa. Eu tentava ligar pro Roberto, mas ele não atendia. Mandei mensagem, mas ele não respondia. Aquele silêncio dele doeu mais que qualquer briga. Eu sabia que ele estava chateado, mas no fundo eu achava que ele ia entender, que ia ver que eu estava certo. Que eu estava fazendo o melhor para mim e para minha família. Que tolice a minha! A gente, quando tá cego pela promessa de algo grande, não enxerga um palmo à frente do nariz. E eu estava cego, completamente cego pela ideia de uma vida fácil, de um futuro sem apertos, de poder dar ao meu filho o que eu nunca tive. O tempo foi passando. A mesada, que antes parecia gorda, começou a ficar apertada. Os preços das coisas subiam, e o dinheiro parecia evaporar. Eu comecei a perguntar pro Leonardo sobre a empresa, sobre os investimentos. Ele sempre vinha com uma desculpa, que estava tudo indo bem, que era normal ter altos e baixos, que o mercado era assim mesmo. A Amanda, por sua vez, estava sempre ocupada, viajando, comprando coisas caras. Ela parecia não se importar com minhas preocupações. Eu via as fotos dela nas redes sociais, em lugares paradisíacos, com roupas de grife, enquanto eu contava as moedas para comprar o pão de cada dia. Comecei a sentir um aperto no peito, uma angústia que não me largava. As noites viraram um tormento. Eu acordava suado, com a imagem do Roberto balançando a cabeça na minha frente. Aquele Deus queira que eu esteja errado dele virou um mantra na minha cabeça. Eu sentia que algo estava errado, mas não queria acreditar. Não podia acreditar que meu próprio filho, a quem eu dei tudo, pudesse me enganar. Não podia acreditar que eu tinha sido tão ingênuo, tão cego. A vergonha me consumia. Como eu ia olhar pro Roberto de novo? Como eu ia admitir que ele estava certo, que eu tinha feito a maior burrada da minha vida? Um dia, a mesada não caiu. Esperei e nada. Liguei pro Leonardo, mas o telefone dele estava desligado. Liguei para Amanda e ela não atendeu. Fui até o apartamento deles, mas ninguém me atendeu. Bati na porta, toquei a campainha, mas o silêncio era a única resposta. O porteiro, um senhor que me conhecia de vista, me disse que eles tinham se mudado há alguns dias sem deixar endereço. Meu mundo desabou. Naquele momento, eu soube. Soube que o Roberto estava certo. Soube que eu tinha perdido tudo. A casa, o dinheiro, a dignidade. E o pior de tudo, perdi a confiança no meu próprio filho. Aquele dia foi o dia mais longo da minha vida. Eu andei sem rumo pelas ruas, sem saber para onde ir, sem ter para onde voltar. A cidade, que antes parecia cheia de oportunidades, agora era um labirinto de concreto que me engolia. A solidão me abraçou, um abraço frio e apertado que me sufocava. Eu era um velho, sozinho, sem casa, sem dinheiro e com um arrependimento que pesava mais que o mundo nas minhas costas. Lembrei do Roberto. Ele era o único que podia me ajudar, mas eu tinha sido um idiota com ele. Como eu ia pedir ajuda agora? A vergonha era imensa, mas a necessidade era maior. Eu precisava de um lugar para ficar, precisava de um ombro amigo. Precisava de alguém que me dissesse que ia ficar tudo bem, mesmo que eu soubesse que não ia. Juntei o pouco de coragem que me restava e fui até o boteco. O mesmo boteco onde a gente tinha tido a nossa última conversa. Onde ele tinha tentado me salvar. Onde eu tinha rido da cara dele. Onde eu tinha desprezado o conselho do meu amigo. E agora, me arrependo. Eu deveria ter confiado. Cheguei no boteco com o coração na mão, batendo forte que nem tambor de escola de samba. A porta de madeira velha rangeu quando eu empurrei e o cheiro de cerveja e petisco me atingiu em cheio. O lugar estava quase vazio, era cedo ainda. E lá no canto, na nossa mesa de sempre, estava ele. O Roberto. Mais grisalho, talvez um pouco mais curvado, mas com o mesmo olhar de sempre. Ele me viu, e por um instante, o tempo parou. Não teve surpresa no rosto dele, nem raiva, nenhum eu te avisei. Só uma tristeza profunda, que eu reconheci na hora. A tristeza de quem vê um amigo se afundar e não pode fazer nada.
Eu não consegui falar. As palavras me engasgaram na garganta, viraram um nó. A vergonha era tanta que eu só queria sumir. Mas ele, com a calma de sempre, fez um sinal para eu sentar. Pediu uma cerveja para mim, sem que eu precisasse dizer nada. A gente ficou ali, em silêncio, por um bom tempo. Eu, olhando pro copo, e ele, olhando para mim, com aquele olhar que parecia ler minha alma. Finalmente, ele quebrou o silêncio. Arthur, o que aconteceu? A voz dele era suave, sem julgamento. E foi aí que eu desabei. Contei tudo, cada detalhe, cada mentira, cada decepção. Contei como Leonardo e Amanda tinham me passado a perna, como tinham sumido com meu dinheiro, com a minha casa. Contei a dor de ter sido traído pelo próprio filho, a quem eu amava mais que tudo. O Roberto ouviu tudo, sem me interromper. A cada palavra minha, eu via a dor no rosto dele, a dor de um amigo que sofre junto. Quando eu terminei, ele suspirou. Eu sinto muito, meu amigo. Eu sinto muito mesmo. Ele não disse eu te avisei. Não precisava. O olhar dele já dizia tudo. Ele me ofereceu um lugar para ficar, na casa dele. Não é muito, mas é um teto. E aqui você não vai passar fome. Eu, que sempre fui um homem orgulhoso, que sempre me virei sozinho, tive que aceitar. Não tinha para onde ir. Não tinha mais nada. Aquele dia, eu percebi que a verdadeira riqueza não estava no dinheiro, nem nas casas, nem nos bens materiais. Estava na amizade, na lealdade, naqueles que ficam do seu lado mesmo quando você faz a maior burrada da sua vida. Os meses que se seguiram foram difíceis. Eu estava deprimido, sem vontade de fazer nada. O Roberto, com a paciência de um santo, me ajudou a levantar. Me arrumou um bico, um trabalho simples, para eu ter alguma coisa para fazer, para me sentir útil. Aos poucos, fui me reerguendo. A dor da traição ainda estava ali, um buraco no peito que nunca ia cicatrizar completamente. Mas a vida continuava. E eu tinha que continuar também. Aprendi a valorizar as pequenas coisas, o café da manhã na mesa do Roberto, as conversas no boteco, o pôr do sol visto da janela do quartinho dele. Coisas que antes eu nem notava, agora eram meu tesouro. O Leonardo e a Amanda. Nunca mais tive notícias. Sumiram do mapa. A justiça, lenta como sempre, não conseguiu fazer muita coisa. O dinheiro sumiu, a casa foi vendida para terceiros. Fiquei com a roupa do corpo e a lição mais amarga da minha vida. Hoje, eu olho para trás e vejo o quanto fui tolo. O quanto a ganância e a cegueira me fizeram desprezar o conselho do meu amigo. E agora, me arrependo. Eu deveria ter confiado. Essa frase virou meu mantra, meu lembrete diário de que nem todo brilho é ouro, e que a voz da experiência, a voz da amizade verdadeira, é um tesouro que a gente não pode ignorar. Se você, que está me ouvindo, tiver um amigo que te avisa, que te estende a mão, não faça como eu. Ouça. Confie. Porque o arrependimento, meus amigos, é um fardo pesado demais para carregar sozinho. Sabe, meus amigos, a vida é uma caixinha de surpresas, e nem sempre as surpresas são boas. Mas a gente aprende a lidar, né? A gente cai, levanta, sacode a poeira e segue em frente. Não tem outro jeito. Eu, que sempre fui um homem de trabalho, de suor, de construir as coisas com as próprias mãos, me vi de repente sem chão. Mas o Roberto, esse anjo em forma de gente, não me deixou afundar. Ele me deu a mão, me puxou para cima, e me mostrou que ainda tinha vida depois da tempestade. O bico que ele me arrumou era numa pequena oficina mecânica de um conhecido dele. Nada de luxo, nada de grandes salários, mas era honesto. E me mantinha ocupado. Eu, que sempre fui bom com as mãos, comecei a aprender um pouco de mecânica. No começo, foi difícil. Minhas mãos, acostumadas a segurar martelo e pá, estavam meio enferrujadas para lidar com chaves de fenda e graxa. Mas a gente se adapta, né? E o cheiro de óleo e gasolina, que antes eu achava estranho, começou a me trazer uma certa paz. Era um trabalho honesto, um trabalho que me fazia sentir útil de novo.
As noites, que antes eram um inferno de pensamentos e arrependimentos, começaram a ficar mais tranquilas. Eu ainda pensava no Leonardo, claro, no meu filho, no que ele se tornou. Mas a raiva, aos poucos, foi dando lugar a uma tristeza profunda, uma tristeza de pai que vê o filho se perder. Eu me perguntava onde ele estaria, se estava bem, se estava feliz. Mas a verdade é que eu não tinha mais como saber. Ele tinha escolhido o caminho dele, e eu tinha que aceitar isso, por mais doloroso que fosse. A Amanda, essa mulher que me cegou com a beleza e me roubou a paz, essa eu preferia nem pensar. A imagem dela, com aquele sorriso falso, ainda me assombrava às vezes. Mas eu aprendi a afastar esses pensamentos. Aprendi que remoer o passado só nos prende a ele. E eu precisava seguir em frente. Precisava construir um novo futuro, mesmo que fosse um futuro mais simples, mais humilde, mas um futuro meu. O Roberto, o Roberto. Ele virou mais que um amigo, virou um irmão. A gente passava as noites no boteco, jogando conversa fora, rindo das bobagens da vida. Ele nunca me cobrou nada, nunca me jogou na cara o eu te avisei. Ele só estava ali, do meu lado, me apoiando, me dando força. E eu, que antes era tão orgulhoso, aprendi a aceitar a ajuda. Aprendi que pedir ajuda não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria. Aprendi que a gente não precisa carregar o mundo nas costas sozinho. Com o tempo, fui juntando um dinheirinho. Pouco, mas o suficiente para me dar uma certa independência. Saí da casa do Roberto, aluguei um quartinho só para mim, um pouco maior que o atual, mas ainda simples. Era meu. Era o meu canto. E eu estava feliz com ele. Feliz por ter um lugar para chamar de meu de novo, mesmo que fosse um lugar pequeno. Feliz por ter um trabalho, por ter um amigo. Feliz por ter sobrevivido à tempestade. Eu comecei a ver a vida com outros olhos. As pequenas coisas, que antes passavam despercebidas, agora tinham um valor imenso. O cheiro do café fresco de manhã, o sol batendo na janela, o sorriso de um estranho na rua. Tudo isso me trazia uma alegria que o dinheiro nunca me trouxe. Eu percebi que a felicidade não está nas coisas que a gente tem, mas nas coisas que a gente é. E eu era um homem que tinha aprendido uma lição valiosa, uma lição que me custou caro, mas que me transformou. Hoje, eu ainda trabalho na oficina. Não sou o dono, mas sou respeitado. Tenho meus clientes, minhas responsabilidades. E tenho o Roberto, meu amigo, meu irmão. A gente ainda vai pro boteco, toma nossa cervejinha, joga conversa fora. E às vezes, quando a gente tá mais pra lá do que pra cá, eu olho pra ele e digo: Roberto, você tava certo. Eu devia ter confiado. E ele, com aquele sorriso maroto, só balança a cabeça e diz: a vida ensina, meu amigo. A vida ensina. E é verdade. A vida ensina. Ensina que a gente não pode confiar em todo mundo, mesmo que seja o próprio filho. Ensina que a ganância cega e que a promessa de dinheiro fácil quase sempre esconde uma armadilha. Ensina que a verdadeira riqueza está nas pessoas que a gente ama, nas amizades que a gente cultiva, na honestidade do nosso trabalho. E ensina, acima de tudo, que o arrependimento é um fardo pesado, mas que a gente pode aprender com ele e seguir em frente, mais forte, mais sábio e com o coração mais leve. Porque, no fim das contas, o que importa não é o que a gente perde, mas o que a gente aprende com a perda. E eu aprendi muito. Aprendi que desprezei o conselho do meu amigo, e agora me arrependo. Eu deveria ter confiado. E essa é a minha história, meus amigos. A história de um velho que aprendeu a lição da vida da forma mais dura possível, mas que aprendeu. E que hoje, apesar de tudo, é um homem em paz. É engraçado como a gente só dá valor para certas coisas depois que perde, né? Eu, por exemplo, sempre fui um cara que correu atrás do meu, que construiu minha vida tijolo por tijolo. Tinha orgulho da minha casa, do meu carro, do meu pequeno patrimônio. Achava que isso era o que definia um homem de sucesso. Mas a vida, com sua sabedoria bruta, me mostrou que eu estava enganado. O sucesso não é o que você acumula, mas o que você supera. E eu superei muita coisa. Lembro de uma vez,
Logo depois que o Leonardo e a Amanda sumiram, eu estava no fundo do poço. Não via saída. A vergonha era tanta que eu mal conseguia olhar para mim no espelho. Me sentia um fracassado, um velho inútil. O Roberto, vendo meu estado, me levou para pescar. A gente sentou na beira do rio, em silêncio, só ouvindo o barulho da água e o canto dos pássaros. Ele não disse uma palavra sobre o que tinha acontecido. Apenas me entregou uma vara e me ensinou a iscar. E ali, naquele silêncio, eu comecei a me curar. A pescaria, para mim, sempre foi mais que pegar peixe. É um momento de reflexão, de conexão com a natureza, com a gente mesmo. E naquele dia, eu percebi que, assim como a gente joga a linha na água e espera, a vida também é assim. A gente planta, a gente espera, e nem sempre colhe o que espera. Mas a gente sempre colhe alguma coisa. E o que eu estava colhendo era uma nova chance. Comecei a prestar mais atenção nas pessoas ao meu redor. Na oficina, por exemplo, tinha o Zé, um moleque novo, cheio de sonhos, que me lembrava o Leonardo quando era mais jovem. Eu comecei a ensinar para ele o que eu sabia, não só de mecânica, mas de vida. Contei minhas histórias, meus erros, meus acertos. E ele, com a curiosidade de um jovem, ouvia tudo com atenção. Ver o brilho nos olhos dele, a vontade de aprender, me dava um novo propósito. Eu não tinha conseguido guiar meu próprio filho, mas talvez eu pudesse ajudar esse moleque a não cometer os mesmos erros que eu cometi. E a vizinhança? A vizinhança. No meu antigo bairro, eu era o Sr. Arthur, o cara que tinha a casa bonita, o carro bom. As pessoas me cumprimentavam, mas era um cumprimento distante, formal. Aqui, no meu novo bairro, as coisas eram diferentes. As pessoas se conheciam, se ajudavam. A Dona Maria, vizinha de porta, sempre me trazia um pedaço de bolo quando fazia. O seu João, do mercadinho, sempre me dava um desconto. Eram pequenas gentilezas, mas que faziam uma diferença enorme. Eu percebi que a comunidade, a conexão humana, é um tesouro que a gente não pode comprar com dinheiro. As manhãs, que antes eram um fardo, agora eram um presente. Eu acordava cedo, tomava meu café e ia para a oficina. No caminho, cumprimentava as pessoas, via as crianças indo para a escola, os cachorros passeando com seus donos. A vida seguia seu curso, simples, mas cheia de significado. Eu não tinha mais a casa grande, o carro novo, a conta bancária recheada. Mas eu tinha algo muito mais valioso, a paz de espírito. A consciência tranquila de que eu estava fazendo o meu melhor, de que eu estava aprendendo com meus erros e de que eu estava cercado de pessoas que me queriam bem. Claro que, de vez em quando, a saudade batia. A saudade da minha esposa, da nossa vida juntos, da casa que a gente construiu com tanto carinho. Mas a saudade, com o tempo, foi virando uma lembrança doce, não mais uma dor lancinante. Eu aprendi a aceitar que o passado faz parte de quem a gente é, mas não define quem a gente vai ser. E o futuro? O futuro. O futuro é uma tela em branco, esperando para ser pintada. E eu, com meus 60 e poucos anos, estava pronto para pegar o pincel e começar de novo. Essa história, meus amigos, não é só sobre arrependimento. É sobre redenção. É sobre a capacidade humana de se reerguer, de aprender com os próprios erros, de encontrar a felicidade nas coisas mais simples da vida. É sobre a importância de ouvir os conselhos de quem nos quer bem, de valorizar as amizades verdadeiras e de nunca, jamais, perder a esperança. Porque, no fim das contas, a vida é um presente. E a gente tem que aproveitar cada segundo, cada lição, cada sorriso. Mesmo que, para isso, a gente precise passar por algumas tempestades. E eu, Arthur, passei pela minha. E saí dela mais forte, mais sábio e com o coração cheio de gratidão. Gratidão pelo Roberto, meu amigo. Gratidão pela vida. E gratidão por ter aprendido que, sim, eu deveria ter confiado. Mas que nunca é tarde para recomeçar. Minha rotina na oficina virou meu porto seguro. Acordava cedo, tomava meu café preto e ia a pé pro trabalho. O caminho era curto, mas eu aproveitava cada passo. Observava as pessoas, os prédios, as árvores.
Cada detalhe que antes passava despercebido, agora tinha um significado. Na oficina, o Zé estava cada dia mais esperto. Ele me chamava de mestre, e isso me enchia de um orgulho que eu não sentia há muito tempo. Ensinar para ele era como reviver um pouco do que eu tinha perdido. Era ver uma semente brotar e saber que eu estava contribuindo para que ela crescesse forte. Às vezes, o Roberto aparecia na oficina, só para tomar um café e jogar conversa fora. A gente falava de tudo, de política, de futebol, das bobagens da vida. Ele me contava as novidades do bairro, as fofocas, as alegrias e tristezas dos vizinhos. E eu, que antes vivia numa bolha, comecei a me sentir parte de algo maior. Comecei a me importar com as histórias das pessoas, com seus dramas e suas vitórias. Percebi que a vida não é só a nossa, mas a vida de todo mundo que cruza o nosso caminho. Uma tarde, estava eu lá, debaixo de um carro, todo sujo de graxa, quando Zé me chamou. Mestre, tem uma senhora aqui que quer falar com o senhor. Levantei, limpando as mãos num pano velho, e vi uma mulher de uns 50 e poucos anos, com um sorriso gentil no rosto. Ela me disse que era a dona da padaria da esquina, a dona Lúcia. Tinha ouvido falar de mim, do meu trabalho, e queria que eu desse uma olhada no carro de entregas dela, que estava dando problema. Eu, que estava acostumado a lidar com carros velhos e sujos, me senti um pouco intimidado. Mas aceitei o serviço. O carro da dona Lúcia era um desafio. Um modelo antigo, que ninguém mais queria mexer. Mas eu, com a ajuda do Zé, consegui consertar. Ela ficou tão feliz que me trouxe um bolo de fubá, o mesmo bolo que minha esposa fazia. O cheiro me atingiu em cheio, e por um instante eu me vi de volta na minha antiga casa, com minha mulher na cozinha, cantando baixinho. As lágrimas vieram, quentes e inesperadas. Dona Lúcia, percebendo minha emoção, me abraçou. Um abraço simples, mas que me trouxe um conforto que eu não sentia há muito tempo. Aquele bolo, aquele abraço, me mostraram que a vida, por mais que nos castigue, sempre nos reserva pequenas alegrias, pequenos milagres. Comecei a frequentar a padaria da dona Lúcia. Tomava meu café lá, conversava com ela, com os clientes. Ela era uma mulher forte, batalhadora, que tinha criado os filhos sozinha. A gente tinha muita coisa em comum, muitas histórias para contar. E aos poucos, uma amizade foi nascendo. Uma amizade leve, sem cobranças, sem expectativas. Apenas a alegria de ter alguém para conversar, para compartilhar um pouco da vida. Eu ainda pensava no Leonardo, claro. Mas a dor já não era tão aguda. Era mais uma cicatriz, uma lembrança do que tinha sido. Eu me perguntava se ele um dia se arrependeria, se ele um dia sentiria falta do pai que ele tinha abandonado. Mas eu não esperava mais nada dele. Eu tinha aprendido a viver a minha vida, a construir a minha felicidade, sem depender de ninguém. E isso, meus amigos, é uma liberdade que não tem preço. O tempo passou e a oficina prosperou. O Zé virou meu braço direito e a gente contratou mais um ajudante. Eu, que antes me via como um velho inútil, agora era um mentor, um líder. A vida me deu uma segunda chance e eu estava aproveitando cada minuto. A casa do Roberto, o quartinho alugado, a oficina, a padaria da dona Lúcia. Tudo isso virou meu mundo. Um mundo simples, mas cheio de significado. Um mundo onde eu era valorizado, respeitado, amado. E o arrependimento? O arrependimento. Ele ainda estava lá, um lembrete constante da minha tolice. Mas ele já não me consumia. Ele virou uma lição, um aprendizado. Eu aprendi que a vida é feita de escolhas, e que cada escolha tem uma consequência. Aprendi que a gente não pode controlar o que os outros fazem, mas pode controlar como a gente reage. Aprendi que a verdadeira força não está em nunca cair, mas em sempre levantar. E eu levantei. Levantei mais forte, mais sábio, mais humano. Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo um homem diferente. Um homem que perdeu muito, mas que ganhou muito mais. Ganhou a sabedoria da experiência, a força da resiliência, a riqueza da amizade. Ganhou a paz de espírito. E ganhou a certeza de que,
mesmo depois de desprezar o conselho do meu amigo e me arrepender amargamente, eu consegui dar a volta por cima. Eu deveria ter confiado, sim. Mas a vida, com sua ironia, me mostrou que, às vezes, até os maiores erros podem nos levar aos maiores acertos. E essa é a beleza da vida, meus amigos. A beleza de nunca saber o que vem depois, mas de sempre ter a chance de recomeçar. Com o passar dos anos, a oficina se tornou um ponto de encontro. Não só para consertar carros, mas para conversar, para desabafar, para pedir um conselho. Eu, que antes me sentia invisível, agora era uma espécie de ancião do bairro, um ouvinte atento, um conselheiro informal. As pessoas vinham até mim com seus problemas, suas alegrias, suas tristezas. E eu, com a bagagem da minha própria vida, tentava ajudar da melhor forma possível. O Zé, que já não era mais um moleque, tinha se tornado um mecânico de mão cheia, e a gente dividia as responsabilidades da oficina. Ele era como um filho para mim, um filho que a vida me deu de presente. A dona Lúcia, da padaria, virou uma grande amiga. A gente se encontrava quase todo dia, para tomar um café, para trocar uma ideia. Ela me contava as fofocas do bairro, as novidades da família. E eu, por minha vez, compartilhava minhas reflexões, minhas memórias. A amizade dela era um bálsamo para minha alma, uma prova de que a vida sempre nos oferece novas oportunidades de conexão, de afeto. A gente ria muito e, às vezes, até chorava junto. A vida, afinal, é feita de risos e lágrimas, e é bom ter alguém para compartilhar os dois. Eu comecei a escrever, não para publicar, nem para mostrar para ninguém. Era mais uma forma de organizar meus pensamentos, de colocar para fora o que eu sentia. Escrevia sobre a vida, sobre as pessoas, sobre os erros e acertos. Escrevia sobre o arrependimento, claro, mas também sobre a gratidão. Gratidão por ter tido a chance de recomeçar, de construir uma nova vida, de encontrar um novo propósito. As palavras fluíam, e eu percebia que, ao escrever, eu estava me curando, me libertando de um peso que eu carregava há muito tempo. Minha saúde, que antes me preocupava, estava em dia. Eu caminhava todo dia, comia bem, dormia tranquilo. A paz de espírito, eu descobri, é o melhor remédio para qualquer doença. Eu não tinha mais a pressa de antes, a ansiedade de acumular, de ter. Eu tinha a calma de quem sabe que a vida é um sopro e que o que importa é o agora, o presente. Cada dia era uma nova oportunidade de aprender, de crescer, de ser feliz. Às vezes, eu via notícias sobre empresas de tecnologia que faliam, sobre golpes financeiros, sobre pessoas que perdiam tudo. E eu pensava no Leonardo, na Amanda. Me perguntava se eles tinham conseguido o que queriam, se estavam felizes. Mas a verdade é que eu não me importava mais. A vida deles era a vida deles, e a minha era a minha. Eu tinha perdoado, não por eles, mas por mim. Perdoar é libertar, e eu estava livre. Livre do rancor, da mágoa, da dor. Eu comecei a pensar no legado. No que eu queria deixar para trás. Não era dinheiro, nem bens materiais. Era a minha história. A história de um homem que errou, que caiu, mas que se levantou. A história de um homem que aprendeu a valorizar o que realmente importa na vida. A amizade, o amor, a honestidade, a paz de espírito. Eu queria que as pessoas soubessem que, por mais difícil que a vida seja, sempre há uma luz no fim do túnel. Sempre há uma chance de recomeçar. E o Roberto? Ele continuava sendo meu porto seguro, meu irmão de alma. A gente envelhecia junto, com a sabedoria que só o tempo pode trazer. Nossas conversas no boteco se tornaram mais profundas, mais filosóficas. A gente falava sobre a vida, sobre a morte, sobre o sentido de tudo. E eu, que antes era tão teimoso, tão orgulhoso, aprendi a ouvir. Aprendi que a verdadeira sabedoria não está em ter todas as respostas, mas em saber fazer as perguntas certas. Hoje, eu olho para minha vida e sinto um profundo senso de gratidão. Gratidão por cada erro, por cada acerto, por cada pessoa que cruzou meu caminho. Gratidão por ter tido a chance de aprender, de crescer, de me tornar um homem melhor. E gratidão, acima de tudo, por ter tido um amigo como o Roberto que me mostrou o caminho, mesmo quando eu me recusava a enxergar.
Desprezei o conselho do meu amigo, e agora me arrependo. Eu deveria ter confiado. Essa frase, que antes era um grito de dor, agora é um sussurro de sabedoria. Um lembrete de que a vida é uma jornada, e que cada passo, por mais doloroso que seja, nos leva a um novo aprendizado. E eu, Arthur, tô pronto para continuar essa jornada, com o coração aberto e a alma em paz. O tempo, meus amigos, é um senhor implacável, mas também um grande professor. Ele cura feridas, apaga mágoas e nos dá a perspectiva necessária para entender o que realmente importa. Eu, que antes vivia correndo atrás de coisas que não me traziam felicidade, agora vivia em um ritmo diferente. Um ritmo mais lento, mais consciente, mais humano. A oficina, que começou como um bico, virou meu sustento e minha paixão. O Zé, meu aprendiz, já estava pronto para tocar o negócio sozinho, mas insistia para que eu continuasse por perto. Ele dizia que minha presença era uma inspiração, um lembrete de que a vida sempre oferece uma segunda chance. E eu, que nunca me vi como inspiração para ninguém, sentia um calorzinho no peito com as palavras dele. A padaria da Dona Lúcia virou meu segundo lar. A gente não só tomava café, mas também discutia os problemas do bairro, planejava pequenas ações para ajudar os mais necessitados. A Dona Lúcia era uma força da natureza, uma mulher que não se dobrava diante das dificuldades. E eu, que antes era tão fechado, tão focado nos meus próprios problemas, comecei a me abrir pro mundo, a me importar com as pessoas ao meu redor. A gente organizava campanhas de arrecadação de alimentos, de roupas, de brinquedos. Pequenas ações que faziam uma grande diferença na vida de muita gente. E eu percebi que ajudar o próximo era uma das maiores fontes de alegria que eu já tinha experimentado. O Roberto, meu amigo, meu irmão, estava sempre ao meu lado. A gente envelhecia junto, com a sabedoria que só o tempo pode trazer. Nossas conversas no boteco se tornaram mais profundas, mais filosóficas. A gente falava sobre a vida, sobre a morte, sobre o sentido de tudo. E eu, que antes era tão teimoso, tão orgulhoso, aprendi a ouvir. Aprendi que a verdadeira sabedoria não está em ter todas as respostas, mas em saber fazer as perguntas certas. Ele me ensinou a perdoar, não só o Leonardo e a Amanda, mas a mim mesmo. Perdoar a minha ingenuidade, a minha cegueira, a minha arrogância. Perdoar é libertar, e eu estava livre. Livre do rancor, da mágoa, da dor. Um dia, enquanto eu estava na oficina, um carro parou na frente. Um carro chique, importado. De dentro, saiu um homem. Um homem que eu não via há anos, mas que eu reconheceria em qualquer lugar. Era o Leonardo. Ele estava diferente. Mais magro, com o rosto marcado, os olhos cansados. Ele me olhou, e por um instante, o tempo parou de novo. Não teve abraço, nem lágrimas. Só um silêncio pesado, carregado de anos de mágoa e arrependimento. Ele me contou que a empresa tinha falido, que a Amanda tinha o abandonado, que ele tinha perdido tudo. Tava sozinho, sem dinheiro, sem rumo. Ele veio pedir perdão, pedir ajuda. Eu não sabia o que fazer. A raiva, que eu achava que tinha sumido, voltou com força total. Mas junto com ela, veio a dor. A dor de ver meu filho naquele estado, a dor de ver o que a ganância tinha feito com ele. O Roberto, que estava na oficina, se aproximou. Ele não disse nada, apenas colocou a mão no meu ombro. E naquele toque, eu senti a força da nossa amizade, a sabedoria do nosso tempo juntos. Eu olhei para o Leonardo e vi um reflexo de mim mesmo, um homem que tinha cometido erros, que tinha se perdido, mas que estava ali buscando uma segunda chance. Eu não o abracei. Não disse que estava tudo bem. Mas também não o expulsei. Apenas disse: "Você fez a sua cama, meu filho. Agora deita nela." Mas a voz do Roberto, suave e firme, me fez pensar. Arthur, a vida é um ciclo. A gente planta o que colhe, mas também pode replantar. Dá uma chance para ele. Dá uma chance para você. E foi aí que eu percebi. Percebi que o perdão não é esquecer, mas aceitar. Aceitar que as pessoas erram, que a gente erra e que a vida é um constante aprendizado. Eu não dei dinheiro para ele. Não o levei para morar comigo.
Mas dei a ele um trabalho na oficina. Começou de baixo, limpando o chão, organizando as ferramentas. O Zé, no começo, ficou desconfiado. Mas eu expliquei a situação, e ele, com a generosidade que lhe era peculiar, aceitou. O Leonardo, aos poucos, foi se reerguendo. Ele aprendeu a trabalhar, a valorizar o suor, a honestidade. Ele aprendeu a ser um homem de verdade. E eu, que antes achava que tinha perdido meu filho, percebi que a vida me deu a chance de tê-lo de volta, de uma forma diferente, mais madura, mais verdadeira. Hoje, a oficina é um sucesso. O Zé é meu sócio, e o Leonardo é um dos melhores mecânicos que a gente tem. A gente ainda vai pro boteco, toma nossa cervejinha, joga conversa fora. E às vezes, quando a gente tá mais pra lá do que pra cá, eu olho pro Roberto e digo: Roberto, você tava certo. Eu devia ter confiado. E ele, com aquele sorriso maroto, só balança a cabeça e diz: a vida ensina, meu amigo. A vida ensina. E o Leonardo, que tá ali do lado, ouvindo tudo, apenas sorri. Um sorriso sincero, um sorriso de quem aprendeu a lição. A vida, meus amigos, é uma jornada de altos e baixos, de erros e acertos. Mas o que importa é a gente nunca desistir, nunca perder a fé e sempre ter a coragem de recomeçar. Porque, no fim das contas, a verdadeira riqueza está nas pessoas que a gente ama, nas lições que a gente aprende e na paz de espírito que a gente conquista. E eu, Arthur, conquistei a minha. E essa é a minha história, a história de um homem que desprezou o conselho do amigo, se arrependeu, mas que encontrou a redenção e a felicidade na simplicidade da vida. E que hoje, com seus 70 anos nas costas, pode dizer com orgulho: eu venci. 70 anos. Quem diria que eu chegaria até aqui, e com essa paz no coração? Lembro-me de quando o arrependimento era um nó na garganta, um peso que me impedia de respirar. Hoje, ele é uma cicatriz, um lembrete de que a vida é um constante aprendizado. A oficina, agora, é mais que um negócio, é um centro de convivência. O Zé, meu sócio, é um homem feito, com a própria família, e o Leonardo, meu filho, encontrou seu lugar. Ele não é mais o garoto ambicioso e cego pelo dinheiro. Ele é um pai presente, um marido dedicado e um mecânico talentoso. Ver essa transformação nele é, para mim, a maior das recompensas. Nossas conversas, antes carregadas de mágoa e silêncios incômodos, agora são leves, cheias de risadas e planos pro futuro. Ele me pede conselhos, e eu, com a sabedoria que a vida me deu, tento guiar sem impor. A gente aprendeu a se respeitar, a se perdoar. E o perdão, meus amigos, é uma força poderosa. Não é esquecer o que aconteceu, mas aceitar que as pessoas erram, que a gente erra, e que a vida nos dá a chance de recomeçar, de construir algo novo sobre os escombros do passado. A dona Lúcia, da padaria, ainda é minha grande amiga. A gente se senta na mesinha da frente, toma um café com pão de queijo e observa o movimento da rua. Ela me conta as novidades do bairro, as fofocas, as alegrias e tristezas dos vizinhos. E eu, por minha vez, compartilho minhas reflexões, minhas memórias. A gente se tornou uma espécie de guardiões da memória do bairro, testemunhas das transformações, das chegadas e partidas. A amizade dela é um presente, um lembrete de que a vida é mais rica quando compartilhada. O Roberto, meu irmão de alma, continua sendo meu porto seguro. A gente envelheceu junto, com a sabedoria que só o tempo pode trazer. Nossas conversas no boteco se tornaram mais profundas, mais filosóficas. A gente fala sobre a vida, sobre a morte, sobre o sentido de tudo. Ele, com sua calma e sua visão perspicaz, sempre me ajuda a ver as coisas por um ângulo diferente. E eu, que antes era tão teimoso, tão orgulhoso, aprendi a ouvir. Aprendi que a verdadeira sabedoria não está em ter todas as respostas, mas em saber fazer as perguntas certas. Ele me ensinou a perdoar, não só o Leonardo e a Amanda, mas a mim mesmo. Perdoar a minha ingenuidade, a minha cegueira, a minha arrogância. Perdoar é libertar, e eu tô livre. Livre do rancor, da mágoa, da dor. Minha vida, hoje, é um testemunho de que é possível se reerguer, mesmo depois de grandes quedas. Eu não tenho mais a casa grande, o carro novo, a conta bancária recheada.
Mas eu tenho algo muito mais valioso. A paz de espírito, a consciência tranquila de que eu tô fazendo o meu melhor, de que eu tô aprendendo com meus erros e de que eu tô cercado de pessoas que me querem bem. Eu tenho a minha história, uma história de superação, de perdão, de amor. E essa história, meus amigos, é o meu maior legado. Eu continuo escrevendo. Não para publicar, mas para mim e talvez, um dia, para os meus netos. Para que eles saibam que o avô deles, apesar de ter cometido erros, sempre buscou o caminho da retidão, da honestidade, do amor. Para que eles aprendam que a vida é feita de escolhas e que cada escolha tem uma consequência. Para que eles valorizem as amizades verdadeiras, os conselhos dos mais velhos e a importância de nunca, jamais, perder a esperança. Porque, no fim das contas, a vida é um presente. E a gente tem que aproveitar cada segundo, cada lição, cada sorriso. Mesmo que, para isso, a gente precise passar por algumas tempestades. E eu, Arthur, passei pela minha. E saí dela mais forte, mais sábio, mais humano. Desprezei o conselho do meu amigo, e agora me arrependo. Eu deveria ter confiado. Essa frase, que antes era um grito de dor, agora é um sussurro de sabedoria. Um lembrete de que a vida é uma jornada, e que cada passo, por mais doloroso que seja, nos leva a um novo aprendizado. E eu, Arthur, tô pronto para continuar essa jornada, com o coração aberto e a alma em paz, sabendo que o maior tesouro da vida não é o que a gente acumula, mas o que a gente compartilha e o que a gente aprende. E essa é a minha verdade, meus amigos. A verdade de um homem que encontrou a redenção na simplicidade e na força do perdão. Olhando para trás, percebo que a vida é como um rio. Às vezes, as águas são calmas e serenas, outras vezes, turbulentas e cheias de correntezas. Mas o rio nunca para. Ele segue seu curso, contornando obstáculos, se adaptando às mudanças. E a gente, meus amigos, é como a água desse rio. A gente flui, a gente se transforma, a gente aprende a se adaptar. E o mais importante, a gente nunca para de aprender. Eu, Arthur, aprendi que a verdadeira riqueza não se mede em dinheiro nem em bens materiais. Ela se mede em momentos, em experiências, em conexões. Se mede na paz de espírito que a gente encontra depois de uma tempestade, na força que a gente descobre em si mesmo quando tudo parece perdido. Se mede na amizade verdadeira, aquela que não te abandona, mesmo quando você comete os maiores erros. E se mede no perdão, aquele que a gente dá e aquele que a gente recebe. Minha vida, hoje, é um mosaico de memórias. Algumas brilhantes, outras mais escuras. Mas todas elas fazem parte de quem eu sou. Cada erro, cada acerto, cada alegria, cada tristeza. Tudo isso me moldou, me transformou no homem que eu sou hoje. Um homem que, apesar de ter desprezado o conselho do meu amigo e se arrependido amargamente, encontrou a redenção e a felicidade na simplicidade da vida. Um homem que aprendeu a valorizar o que realmente importa e que hoje, com seus 70 e poucos anos, pode olhar para trás sem remorso, apenas com a gratidão de quem viveu uma vida plena. O Zé, meu sócio, agora é o rosto da oficina. Ele tem a energia, a visão, a garra dos jovens. E eu, com minha experiência, sou o conselheiro, o mentor. A gente forma uma dupla e tanto. Ele traz as ideias novas e eu, a sabedoria para lapidá-las. A oficina próspera, e a gente continua sendo um ponto de referência no bairro, não só pelos carros que consertamos, mas pelas histórias que compartilhamos, pelos conselhos que damos, pela comunidade que construímos. A dona Lúcia, minha amiga, e eu, continuamos com nossos cafés na padaria. Nossas conversas se aprofundaram ainda mais. A gente fala sobre a passagem do tempo, sobre a finitude da vida, sobre o que vem depois. E nessas conversas, eu encontro uma serenidade que me conforta. A gente se prepara pro inevitável, mas sem medo, sem angústia. Apenas com a aceitação de que a vida é um ciclo e que cada fase tem sua beleza, sua importância. E o Roberto, meu irmão de alma, meu farol. Ele ainda tá lá, firme e forte, no nosso boteco de sempre. A gente se encontra, toma nossa cervejinha, joga conversa fora. E às vezes, quando a gente tá mais pra lá do que pra cá, eu olho pra ele e digo: Roberto, você tava certo.
Eu devia ter confiado. E ele, com aquele sorriso maroto, só balança a cabeça e diz: a vida ensina, meu amigo. A vida ensina. Mas agora, quando ele diz isso, não é mais com a tristeza de quem vê um amigo se afundar. É com a alegria de quem vê um amigo se reerguer, se transformar, encontrar a paz. O Leonardo, meu filho, se tornou um homem de valor. Ele aprendeu a lição, e hoje é um exemplo de superação. Ele me visita com frequência, traz os netos. E ver a alegria nos olhos deles, a inocência, a pureza, me enche de uma felicidade que eu nunca imaginei que sentiria de novo. Eu brinco com eles, conto histórias, ensino o que aprendi. E nessas brincadeiras, nessas histórias, eu vejo um pedacinho de mim, um pedacinho do Roberto, um pedacinho da Dona Lúcia, um pedacinho de toda a gente que me ajudou a chegar até aqui. E eu sei que o meu legado não é o que eu perdi, mas o que eu construí. Não é o que eu deixei de ter, mas o que eu me tornei. Essa é a minha história, meus amigos. A história de um homem que, em meio às adversidades, encontrou a força para recomeçar. A história de um homem que aprendeu que a vida é um presente e que cada dia é uma nova oportunidade de ser feliz. A história de um homem que, apesar de ter desprezado o conselho do meu amigo e se arrependido amargamente, encontrou a redenção e a paz. E que hoje, com o coração cheio de gratidão, pode dizer: eu vivi. E valeu a pena. Cada erro, cada acerto, cada lágrima, cada sorriso. Tudo valeu a pena. Porque, no fim das contas, a vida é isso, uma jornada de aprendizado, de superação, de amor. E eu, Arthur, tô pronto para continuar essa jornada, com o coração aberto e a alma em paz, sabendo que o maior tesouro da vida não é o que a gente acumula, mas o que a gente compartilha e o que a gente aprende. E essa é a minha verdade, meus amigos. A verdade de um homem que encontrou a redenção na simplicidade e na força do perdão, e que hoje, com seus 70 anos nas costas, pode dizer com orgulho: eu venci. E a vida, meus amigos, continua. E eu, Arthur, continuo com ela, aprendendo, crescendo, e vivendo cada dia como se fosse o último, mas com a sabedoria de quem sabe que o futuro é uma promessa e que o presente é um presente. E assim, meus caros, a vida segue seu fluxo, imprevisível e maravilhosa. Eu, Arthur, com meus cabelos brancos e a pele marcada pelo tempo, sou a prova viva de que a resiliência é a maior virtude. As rugas no meu rosto contam histórias, cada uma delas um capítulo de uma vida bem vivida, apesar dos percalços. A cada novo amanhecer, sinto a gratidão por mais um dia, por mais uma chance de aprender, de amar, de ser. A lição que o Roberto tentou me ensinar lá atrás, no boteco, ecoa em mim com uma clareza cristalina. A confiança é um tesouro e a sabedoria dos amigos um guia inestimável. Que a minha história sirva de alerta e inspiração para vocês, para que nunca desprezem um bom conselho e para que sempre busquem a paz que só a honestidade e o perdão podem trazer. A vida é um presente e cada um de nós é o artesão do próprio destino. Que o de vocês seja repleto de luz e aprendizado.